Fala aí, gente, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre as mansões, entre aspas, na Idade Média. Esse é um vídeo que pode ser bem legal e bem esclarecedor para muita gente aqui, que não sabe de onde veio esse significado de mansão. Para começarmos a entender esse assunto, mansão vem da palavra maison, ou maison, que vem do francês. Maison significa pedreiro, e maison, se eu não me engano, significa casa de pedra em francês. Então vem disso, uma casa de pedra, uma casa de pedreiro. Como eu já expliquei antes, pedreiros eram pessoas bem abastadas na Idade Média, porque construções de pedra eram caras e exigiam uma qualificação muito grande naquela época, em relação às demais profissões, assim, para montar alguma coisa. E então, uma maison era mais ou menos como uma casa de pedra, porque era uma casa relativamente cara. Era muito mais fácil montar uma casa de madeira do que de pedra. E era muito mais fácil montar uma choupana de adobe do que uma casa de madeira. E por aí. Então, só pessoas com muitos recursos conseguiam uma casa de pedra. E como nós sabemos, casas de pedra normalmente eram casas com funções defensivas, chegavam a ser quase castelos em muitos casos. Ou casas de homenagem, as manor houses, como chamam em inglês assim. Que normalmente eram a casa do senhor feudal ou do dono do feudo ou coisa do tipo. Ou de alguma autoridade do feudo, que poderia não ser o próprio senhor dele, mas ser o cara responsável por ele. E essas casas normalmente eram casas muito grandes, tinham uma propriedade em volta, tinham um cercado em volta, para evitar o contato com outras casas, assim. Então, eram casas muradas normalmente, com jardins, com a propriedade em volta. Porque o cara queria se afastar do resto para se proteger, né? Afastamento é proteção, lembrem-se disso. A maior parte das pessoas podem achar que, isso é por preconceito, é por coisas do tipo, mas não. A ideia de afastamento surgiu no intuito de defesa, nunca de outras coisas. Depois acabou evoluindo para outras coisas, mas, surgiu com o intuito de defesa. E, enfim, mansões eram esse tipo de casa, que lá na França eram chamados de maisons, que na verdade era a casa de um senhor feudal, assim, quando ele não vivia num castelo. Lembra aquele lance que eu falei, né? Há muito tempo atrás sobre feudos, que muitas vezes quando o senhor feudal não tinha tantos recursos, ele preferia manter uma pequena torre defensiva em um canto do feudo, assim, isolado, no topo da colina maior. E uma dessas casas, assim, uma maison, maçom, maçom também tem a ver com isso, mas beleza, eu já expliquei isso em outro vídeo. Eles preferiam manter uma casa dessas no meio da vila, para poder ter contato com a sua população, porque, não fazia sentido ele querer ver isolado. Para ele, o contato com as pessoas era benéfico, né? Pelo menos as pessoas que lá viviam, porque elas estavam lá porque queriam, elas poderiam muito bem sair de lá. Elas não eram obrigadas a ficarem lá. Então, pra ele era vantajoso ficar lá no meio deles. Eram pessoas que o levariam muito bem a sério, que gostavam dele, provavelmente. Era a população que contratou o aluguel dele, então, estaria bem com ele. Então, era bom ele viver com eles, pra não ver isolado, e depois as pessoas se sentirem desconfortáveis e querem abandonar o feudo. Então, isso era uma prática razoavelmente comum nos feudos. Somente feudos pequenos, onde os senhores não tinham tantos recursos para manter um castelo, né? E daí que veio a ideia de mansões, porque era uma casa realmente grande, tinha uma propriedade em volta, antes de encostar em outras casas, para ele manter um mínimo de segurança, mas também para ele não estar completamente isolado, né? E é lógico, para ele ter conforto no dia a dia. Eu acho que é isso, né? Isso que são as mansões da Idade Média. Posteriormente, as mansões dos dias de hoje, muita gente não sabe a diferença entre uma casa grande e uma mansão, mas acho que o critério é o mesmo, ter a propriedade em volta. Quer dizer, não é o mesmo de ser de pedra, porque hoje em dia todas as casas são de alvenaria, né? Ou até de madeira, e as de madeira podem ser até melhores que a de alvenaria hoje, com o tratamento que existe, né? Mas enfim, para ser uma mansão não basta ser uma casa grande, gente, compreendam isso. Um cara poderia muito bem naquela época montar uma casa grande de adobe, uma choupana enorme de adobe, assim, com telhado de palha. Isso não faria aquilo uma mansão. Da mesma forma que hoje uma casa muito grande não será uma mansão. Uma mansão é uma casa com uma propriedade em volta, com toda uma propriedade ajardinada e coisa assim. Não é uma casa comum, seja ela uma casa grande, mesmo que seja uma casa boa, ela não é uma mansão. Para ser uma mansão tem que ter a propriedade em volta. E é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Sim, donos de guildas e associações poderiam muito bem viver em mansões. Até ferreiros, se fossem ferreiros muito bons, poderiam. Ou mercenários que fossem muito bons e tivessem ficado ricos assim. Provavelmente o custo de manter uma era mais barato do que um castelo, né? Mas ainda assim, sei lá. É isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido e que tenham compreendido. Obrigado e tchau.